Olha, uma decisão do Superior Tribunal Federal derrubou uma lei de 2017 que autorizava a produção e comercialização de 4 substâncias usadas em remédios para emagrecer: anfepramona, fenproporex, mazindol e sulbitramina. Os ministros declararam inconstitucional a lei que liberou a venda de medicamentos para este fim e disse que só a Anvisa é que pode autorizar qualquer tipo de medicamento para ser usado em emagrecimento. Para entender como é que fica essa prescrição dos remédios para emagrecer por parte dos médicos, a gente vai conversar com o advogado Juliano Pessoa. Ele é especialista em direito da saúde e nos explica a partir de agora, inclusive, o caso da sibutramina, porque tem muita gente na dúvida. A sibutramina que é um desses medicamentos que estavam nessa decisão, mas é importante lembrar que só a sibutramina, os remédios com sibutramina, é que tinham autorização da Anvisa. Então, nesse caso, como a Justiça disse que só a Anvisa pode autorizar, ela estaria autorizada? É isso, doutor? Boa noite. Boa noite, Edson. É uma satisfação mais uma vez participar do programa. E, de fato, essa é uma decisão importante, eu diria, para restabelecer o status, né, que a Anvisa sempre teve no país, né, como agência reguladora, e que autoriza ou não esse tipo de substância no país, que pode, sim, no caso concreto, causar riscos, danos à saúde da população. Então, como o próprio ministro, no seu voto, ele manifestou que o Poder Judiciário ele precisa prestar deferência ao órgão técnico, tendo em vista que a decisão do Congresso, né, que foi quem trouxe essa lei autorizando essa comercialização, uso e prescrição no país, poderia, sim, lá na ponta, né, no paciente diretamente, poderia causar algum dano à saúde dessas pessoas e, naturalmente, é importante que a Anvisa tenha o seu valor resguardado pelo Poder Judiciário e por toda a sociedade, porque é um técnico e que tem um valor científico ali, né, tem todo um respaldo científico por trás das decisões que são proferidas pela agência. Então, eu diria que é uma importante manifestação do Supremo Tribunal Federal derrubando essa legislação, e a Anvisa, por meio de nota, Edson, ela já informou que provavelmente essas substâncias, incluindo, inclusive, a sibutramina que você mencionou na pergunta, provavelmente elas deixarão de ser comercializadas aqui no país no momento futuro, né? Ela está aguardando ainda a publicação do voto na íntegra para quem a agência tem acesso, verifique como é que se encontram as normativas no país e adeque, a partir de então, a essa decisão que foi proferida pelo tribunal. É importante lembrar que havia uma lei, na verdade, né, aprovada pela Câmara dos Deputados, enfim. E é esse ponto que foi derrubado nessa decisão, não é isso? Porque, na verdade, só quem pode autorizar ou não o medicamento não é o Congresso, né? Quem tem que autorizar ou não é a agência reguladora, ela que faz os testes, que tem corpo realmente médico especializado, que vai saber se aquela substância pode ou não ser comercializada. Não cabe ao deputado, o senador, né, enfim, decidir se o remédio pode ou não ser vendido, não é? Veja só, Edson, é interessante essa sua pergunta, porque é o seguinte, não há uma vedação, vamos dizer assim, na Constituição para que o Congresso legisle sobre esse tipo de temática. O que ele não pode fazer, como foi o caso concreto, é excluir a importância da agência reguladora e ele sozinho dizer se pode ou não, sem trazer aquela retaguarda, vamos dizer assim, de segurança científica, de estudo, de recomendações e de todo o detalhe em torno dessa autorização, de como se dará essa autorização e como isso será resguardado em relação à saúde da população. O Congresso simplesmente ele autorizou, contrariamente ao que foi decidido pela Anvisa desde 2011. Então, em 2017, ele veio, criou uma legislação, derrubou aquele entendimento, né, por meio de uma lei e, naturalmente, todo o país teve que cumprir, inclusive a Anvisa. Então, eu diria que, apesar de poder haver esse tipo de legislação, ela tem que seguir todo o regramento, né, e toda a cautela necessária, porque a gente está tratando de substâncias nocivas à saúde, né? Então, são medicamentos que interferem diretamente no sistema nervoso central, podem ocasionar problemas cardiovasculares, segundo os próprios especialistas médicos vêm relatando. Então, ou seja, são substâncias sérias e que tem que ter todo o controle para que a população tenha acesso a essas substâncias. Foi isso que o STF, acertadamente, eu diria, resguardou novamente e fez com que a agência tenha o seu protagonismo preservado e ela sim possa, como agência reguladora, no país, dizer se a substância pode ou não ser comercializada e utilizada aqui no país.
E vale destacar, se a própria Anvisa, quando ela se manifestou agora da decisão, né, parabenizando o Supremo, ela chegou a ressaltar que até hoje, ela suspendeu em 2011, nós estamos 10 anos após, e até hoje ela disse que nenhuma empresa trouxe estudos clínicos que demonstrem, de fato, na prática, a segurança dessas substâncias para que elas fiquem assim, de forma livre para a sociedade brasileira. Então é muito importante realmente que isso seja resguardado e que a Anvisa tenha o seu papel aí dentro do contexto social no país. Perfeito. Doutor Juliano, muito obrigado pela sua participação. Vamos acompanhar o desenrolar aí dos próximos passos, enfim, mas de fato, todas essas substâncias, né? 4, né? Das 4, 3 já tinham sido totalmente proibidas pela Anvisa e mesmo assim essa lei autorizava a comercialização. Quer dizer, realmente passava por cima da autorização da Anvisa, apenas a subtramina que tinha autorização e que a Anvisa agora vai decidir se vai continuar ou não autorizando. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Uma boa noite, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Até mais, velho.